Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami. Adilila 1. Os mestres espirituais. Chaitanya Charitamrita Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto do Senhor. Verso 46. Acharyamam Vidyaniyam Navamanyeta Karhijit Namartya Buddha Suyeta Savadeva Mayoguru. Deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo, e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando-o um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Aí de novo, não falei hoje de manhã, na madrugada? Incrível isso, né? Incrível! O Chaitanya Charitamrita está na madrugada tratando do Vyasapuja que Shri Nityananda foi realizar para o Senhor Chaitanya nos padrões de Vyasadeva como um representante de Krishna como mestre espiritual Vyasadeva. Agora aqui, de novo, o aparecimento de Srila Prabhupada, o mestre espiritual, esse famoso Acharyamam Vidyaniyana Vamanyeta Karitina Martya Buddha Suyeta Sarvadeva Mayoguru, que Krishna declarando, deve-se saber que Srila Prabhupada sou eu mesmo, o Acharya sou eu mesmo. Deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo. E não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve julgá-lo, invejá-lo, aliás, julgando-o um homem comum. Pois ele é o representante de todos os devas, de todos os semideuses. De novo, né? Que coisa, né? Nada escolhido, é aleatório. Krishna é o Supremo Controlador. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Este é um verso do Srimad Bhagavatam 11, 17, 27, que o Senhor Krishna falou a Uddhava em resposta à sua pergunta relativa às 4 ordens sociais e às 4 ordens espirituais da sociedade. Ele especificamente ensinava como um brahmachari deve comportar-se sob os cuidados do mestre espiritual. O mestre espiritual não é um desfrutador das facilidades oferecidas por seus discípulos. Ele é como um pai. Sem o serviço atento de seus pais, uma criança não pode atingir a maturidade. Analogamente, sem os cuidados do mestre espiritual, não podemos nos elevar ao plano de serviço devocional transcendental. O mestre espiritual é também chamado de Acharya, ou um professor transcendental da ciência espiritual. O Manu Samhita 2.140 explica os deveres do Acharya, descrevendo que o mestre espiritual fidedigno aceita encarregar-se de discípulos e ensina-lhes o conhecimento védico com todos os seus pormenores e dá-lhes o segundo nascimento. A cerimônia executada para iniciar um discípulo no estudo da ciência espiritual chama-se Upaniti, ou a função que nos aproxima mais do mestre espiritual. Aquele que não se pode aproximar de um mestre espiritual não pode ter um cordão sagrado, de modo que é indicado para ser Shudra. O cordão sagrado no corpo de um Brahmana, Kshatriya ou Vaishya é um símbolo de iniciação pelo mestre espiritual.
não vale nada se usado meramente para ostentar alta estirpe. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo com a cerimônia do cordão sagrado e após este sanskara, o processo purificatório, o mestre espiritual começa realmente a ensinar sobre os Vedas ao discípulo. Uma pessoa nascida como Shudra não é proibida de submeter-se a tal iniciação espiritual. Basta que seja aprovada pelo mestre espiritual, o qual é devidamente autorizado para outorgar ao discípulo o direito de ser Brahmana, caso o considere perfeitamente qualificado. No Vayu Purana, define-se Acharya como aquele que conhece o significado de toda a literatura védica, explica o objetivo dos Vedas, age segundo suas regras e regulações e ensina seus discípulos a agirem da mesma maneira. Esse é o Acharya. É somente devido à sua imensa compaixão que a personalidade de Deus se revela como o mestre espiritual. Portanto, na conduta de um Acharya, não há outras atividades senão as de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ele é a suprema personalidade de Deus, servidora de Deus. Vale a pena refugiar-se em um devoto fixo assim, que é chamado de Ashraya Vigraha, ou a manifestação ou forma do Senhor em quem devemos nos abrigar. Alguém que se faz passar por Acharya, mas carece de atitude de serviço ao Senhor, é considerado um ofensor, e esta atitude ofensiva o desqualifica para ser um Acharya. O mestre espiritual fidedigno sempre se ocupa em serviço devocional imaculado à Suprema Personalidade de Deus. Por intermédio deste teste, ele é reconhecido como uma manifestação direta do Senhor e um representante genuíno de Shri Nityananda Prabhu. Semelhante mestre espiritual é conhecido como Acharya Deva. Movidas por índole invejosa e insatisfeitas devido à sua atitude de gosto dos sentidos, pessoas mundanas criticam um Acharya verdadeiro. De fato, contudo, o Acharya fidedigno não é diferente da personalidade de Deus e, por isso, invejar semelhante Acharya é o mesmo que invejar a própria personalidade de Deus. Isto produzirá um efeito destruidor para a compreensão transcendental. Como se mencionou anteriormente, o discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como uma manifestação de Krishna, mas ao mesmo tempo devemos sempre lembrar que o mestre espiritual não está de forma alguma autorizado a imitar os passatempos transcendentais do Senhor. Mestres espirituais falsos fazem-se passar por idênticos a Shri Krishna sob todos os aspectos para explorarem os sentimentos de seus discípulos. Porém, tais impersonalistas só fazem desencaminhar seus discípulos, pois o objetivo final deles é tornar-se unos com o Senhor. Isso vai de encontro aos princípios do culto devocional. A verdadeira filosofia védica é Atinta Bheda Bheda Tattva, a qual estabelece que tudo é simultaneamente igual à personalidade de Deus e diferente dele. Srila Raghunatha Dasa Goswami confirma que esta é a verdadeira posição de um mestre espiritual fidedigno e diz que devemos sempre pensar no mestre espiritual em função de sua relação íntima com Mukunda, Shri Krishna. Em seu Bhakti Sandarbha 213, Srila Jiva Goswami define claramente que o devoto puro, ao observar que o mestre espiritual e o Senhor Shiva são idênticos à personalidade de Deus, o faz em função de eles serem muito queridos pelo Senhor e não por serem idênticos ao Senhor sob todos os aspectos. Seguindo os passos de Srila Raghunatha Dasa Goswami e de Srila Jiva Goswami,
acharyas posteriores como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura confirmam as mesmas verdades. Em suas orações ao mestre espiritual, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura confirma que todas as escrituras reveladas aceitam o mestre espiritual como sendo idêntico à personalidade de Deus, porque ele é um servo muito querido e íntimo do Senhor. Portanto, os Gaudiya Vaishnavas adoram Srila Gurudeva, o mestre espiritual, levando em consideração a posição dele como o servo da personalidade de Deus. Em todos os textos antigos sobre serviço devocional e nas canções mais recentes de Srila Narottama Dasa Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura e outros Vaishnavas imaculados, o mestre espiritual sempre é considerado ou como um dos associados íntimos de Srimati Radharani ou como uma representação manifesta de Srila Nityananda Prabhu. Bem claro o que é um mestre espiritual, né? Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Shri Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Então vamos continuar com Srimad Bhagavatam, versos 23 e 24. O significado é longo e a gente está lendo por parte e discorrendo por parte. Srimad Bhagavatam 7, canto 7, capítulo 5, Pralada, o filho santo de Hiranyakashipu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vou repetir sozinho e continuar o significado. Shri Pralada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktischennavalakshana Kriyeta Bhagavati Adaha Tanmanye Aditam Uttamam. Então vamos repetir novamente a tradução. Prahlada Maharaja disse: ouvir e cantar a respeito do santo nome, da forma, das qualidades, da parafernália e dos passatempos do Senhor Vishnu, que são todos transcendentais. Lembrar-se deles, servir aos pés de lótus do Senhor, oferecer ao Senhor respeitosa adoração, com 16 classes de artigos, oferecer orações ao Senhor, tornar-se seu servo, considerar o Senhor o melhor amigo de todos e entregar-lhe tudo. Em outras palavras, servi-lo com corpo, mente, palavras. Estes 9 processos são aceitos como serviço devocional puro. Alguém que dedicou sua vida a servir a Krishna
a servir a Krishna através desses 9 métodos, deve ser considerado a pessoa mais erudita, pois adquiriu o conhecimento completo. Continuando o transcendental significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. O Gopala Tapani Upanishad diz que a palavra Bhakti significa ocupação em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus e a nenhuma outra pessoa. Referido, Upanishad descreve que Bhakti é o oferecimento de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Quem deseja executar serviço devocional deve livrar-se do conceito de vida corpórea e das aspirações de ser feliz através da elevação aos sistemas planetários superiores. Em outras palavras, o trabalho executado para a simples satisfação do Senhor Supremo e que não está impregnado de nenhum desejo material chama-se Bhakti. Bhakti também chama-se Nishkarma, ou seja, os resultados das atividades fruitivas ficam excluídas. Bhakti e Nishkarma estão na mesma plataforma, embora o serviço devocional e as atividades fruitivas pareçam quase a mesma coisa. E como parecem! Nem todos os 9 diferentes processos especificados por Prahlada Maharaja, conforme ele os aprendeu com Narada Muni, são necessários para a execução de serviço devocional. Se o devoto é estrito em realizar apenas um deles, pode alcançar a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Às vezes, observa-se que, ao se executar um dos processos, outros exercem sua influência. Isso não contradiz o serviço do devoto. Quando o devoto executa qualquer um dos 9 processos, Navalakshana, isto é suficiente. Os outros 8 processos ficam incluídos. A seguir, esboça-se um comentário sobre esses 9 diferentes processos. Primeiro, Shravanam, ouvir o santo nome do Senhor. Shravanam é o começo do serviço devocional. Embora qualquer um dos 9 processos seja suficiente em ordem cronológica, ouvir o santo nome do Senhor fica no começo. Na verdade, isto é essencial. Como enuncia o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu Chetodarpanamarjanam, quem canta o santo nome do Senhor purifica-se do conceito de vida material decorrente da sujeira acumulada nos modos da natureza material. Quando a poeira é removida do âmago do coração, pode-se entender a forma da Suprema Personalidade de Deus, Ishvara Parama Krishna Shatitananda Vigraha. Portanto, quem ouve o santo nome do Senhor chega à plataforma em que compreende a forma pessoal do Senhor. Após entender a forma do Senhor, ele pode depreender as qualidades transcendentais do Senhor e depois disso pode entender os associados do Senhor. Dessa maneira, à medida que se familiariza com o santo nome, com a forma transcendental e com as qualidades do Senhor, com sua parafernália e tudo o que se refere a ele, o devoto continua avançando até que passa a compreender totalmente o Senhor. Por conseguinte, o processo cronológico consiste em Shravana Kirtanam Vishnu. Este mesmo processo de compreensão cronológica também se aplica ao canto e à lembrança. Quando o canto do santo nome, da forma, qualidades e parafernálias é ouvido da boca de um devoto puro, ouvir e cantar tornam-se muito agradáveis.
Srila Sanatana Goswami proíbe-nos de ouvirmos o canto propalado por um devoto artificial ou não devoto. Ouvir texto do Srimad Bhagavatam é considerado o mais importante processo de audição. O Srimad Bhagavatam está repleto do canto transcendental do santo nome do Senhor. E, portanto, cantar e ouvir o Srimad Bhagavatam são atividades transcendentais plenas de doçuras. O transcendental santo nome do Senhor pode ser ouvido e cantado de acordo com o tipo de atração experimentada pelo devoto. Pode-se cantar o santo nome do Senhor Krishna ou pode-se cantar o santo nome do Senhor Rama ou do Senhor Nrsimhadeva. Ramadi Murtishu Kalaniya Menatishtahan. O Senhor tem inúmeras formas e nomes e, de acordo com a atração, o devoto pode meditar numa forma específica e cantar o santo nome. O melhor processo é a pessoa ouvir o santo nome, forma e outros atributos serem narrados por um devoto puro, capaz de representá-la de maneira conveniente. Em outras palavras, alguém que esteja apegado a Krishna deve ouvir outros devotos puros que também sejam apegados ao Senhor Krishna, e é com eles que deve aprender a cantar. O mesmo princípio aplica-se aos devotos que se sentem atraídos ao Senhor Rama, ao Senhor Nrsimhadeva e a outras formas do Senhor. Porque Krishna é a incontestável forma do Senhor. Krishna Astu Bhagavan Swayam. É melhor procurarmos um devoto autorrealizado que se sinta especificamente atraído à forma do Senhor Krishna e ouvi-lo falar sobre o nome, forma e passatempos do Senhor Krishna. No Srimad Bhagavatam, grandes devotos tais como Shukadeva Goswami detiveram-se a descrever o santo nome, forma e qualidades do Senhor Krishna. Enquanto não ouvir sobre o santo nome, forma e qualidades do Senhor, ninguém poderá entender com clareza os outros processos do serviço devocional. Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu recomenda-nos que cantemos os santos nomes do Senhor Krishna, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Quem tem a boa fortuna de escutar as vibrações emitidas pela boca do devoto autorrealizado, muito facilmente sai vitorioso no caminho do serviço devocional. Portanto, ouvir o santo nome, forma e qualidades do Senhor é essencial. Então amanhã vamos continuar. Agora vamos parando por aqui, que é muito longo o significado. Narayanam Namaskritya Narachaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatu Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Shri Prarada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam. Bom, esse primeiro verso que o Radha Maharaja falou resume toda a história da perfeição da ocupação com o ser humano. Toda a história. E Srila Prabhupada, realmente Srila Prabhupada é perfeito. Perfeito. Né? Srila Prabhupada simplesmente se baseou em um dos itens, que é o som transcendental, o nome de Krishna, para fazer toda essa revolução que ele fez no mundo. Srila Prabhupada simplesmente chegou, sentou no parque, tirou cártalas,
e cantou Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ainda antes dele sair do planeta, ele já tinha estabelecido 108 templos no mundo inteiro. Sozinho. Por quê? Porque a potência do santo nome, gente, é uma coisa que não tem como não fazer efeito. Não tem como. Prabhupada sentado ali cantando Hare Krishna, as pessoas se acercavam dele, vinham querer saber quem ele era, do que se tratava, o que ele estava fazendo, o que ele queria dizer com aquilo ali. E ele só falava isso: por favor, tentem cantar esses nomes, cantem Hare Krishna, cantem. Por quê? Porque ele estava cantando e eles estavam ouvindo. Ele já sabia o que isso ia dar como resultado. Uma bomba. Uma bomba. Ouvir da boca de um devoto imaculado, santo nome de Krishna, ouvir da boca de um devoto puríssimo, santo nome de Krishna, como Srila Prabhupada, basta para fazer uma revolução na nossa consciência contaminada, suja, materialista. Basta. E fez. E fez. Então, Shravana, primeiro item. Todos ouviram Srila Prabhupada cantando. Srila Prabhupada está citando aqui no significado Srila Sanatana Goswami recomendando que jamais se deve ouvir o santo nome de Krishna, apesar do poder dele da boca de um não devoto, ou de um falso devoto, ou de um profissional. Hoje em dia está muito em voga os profissionais, até na ISKCON, os profissionais dos Hare Krishna, os profissionais. E não era diferente já. A história diz que no mundo sempre existiram os profissionais recitadores do Bhagavatam, os profissionais, os gurus profissionais. Isso não é novidade nenhuma, não. Então, para alertar quanto a isso, por um lado, o poder do canto puro. Por outro lado, apesar da pureza do canto, cantado por Avaishnavo Mukodginam Putam Harikapamritam, quando vibrado pela boca de um não devoto, embora seja leite, o santo nome, o leite, quando é tocado pela língua da serpente, ele se torna um leite venenoso, ele se torna veneno. Então, ouvido da boca de um devoto puro, o santo nome faz prodígios. E fez. As pessoas vinham, ouviam e voltavam para ouvir de novo. E depois aceitavam a segunda recomendação de Prahlada, era a segunda recomendação que o Srila Prabhupada dava. Agora cantem. Kirtana. Primeiro ouviram Shravana, agora Kirtana, cantem. Aí começaram a cantar Hare Krishna. E assim todos foram se tornando qualificados para ser o que são hoje, muitos deles, devotos, fidedignos, fiéis a Srila Prabhupada, seguidores de Srila Prabhupada e pregadores da mensagem do Sr. Chaitanya, da potência do santo nome para o mundo inteiro, que era o desejo do Sr. Chaitanya quando ele começou o processo de autorrealização através do canto do Mahamantra Hare Krishna, como ele falou. Srila Prabhupada
fala aqui que Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana, o cantar do Mahamantra Hare Krishna é esse milagre. Estabelece o devoto como devoto sem muito esforço, só porque cantou. Só porque cantou. Chaitanya Mahaprabhu falou no seu Shri Shastakam, no primeiro verso dos 8 versos que ele compôs como Shri Shastakam. Chitodarpanamarjanam Bhavamaha Dawagni Nirvapanam Shriyakairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Divanam Anandam Budi Vardanam, como falávamos ontem, um oceano de bem-aventurança que cada vez aumenta mais quando se canta o santo nome. Anandam Budi Vardanam Pratikam Purnamrita Swadanam Savat Maishnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. O cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele não só revela a pessoa suprema e a nossa relação com essa pessoa suprema, como ele revela a nossa própria pessoa. Cantar do Mahamantra Hare Krishna é como alguém que está na frente de um espelho, mas o espelho está todo embaçado, e aí ele pega um pano molhado e vai limpando o espelho, e vai olhando e vai falando, olha eu aí. Ele vai se descobrindo como alma, ele vai se entendendo como personalidade individual, transcendental, ele vai vendo quem ele é, ele vai vendo, ele vai se descobrindo. É um processo de autorrealização. É o processo de autorrealização. Então, glórias ao Shri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos de repetidos nascimentos e mortes. Ele é a vida, ele é a essência de todo conhecimento transcendental. De todo conhecimento transcendental. Olha aqui o que nós ouvimos aqui. Alguém que dedicou sua vida a servir a Krishna através desses 9 métodos, deve ser considerada a pessoa mais erudita. Ele outorga a verdadeira erudição. Verdadeira erudição. Pois adquiriu conhecimento completo. Ele revela conhecimento perfeito, completo. Então, ele é a essência, o santo nome de Krishna é a essência de todo conhecimento transcendental. Mas não é só isso. Quando se canta, ele aumenta o oceano de bem-aventurança transcendental que a pessoa está mergulhada. Por isso as pessoas ouviam de Srila Prabhupada puramente, aquilo fazia efeito, aí eles cantavam, aí fazia mais efeito ainda, eles aumentavam a bem-aventurança, não queriam parar mais de cantar. Aumenta as ondas de bem-aventurança. Aumenta. E isso não tem limite. Anandam Budi Vardanam. Imagine a vida de todo conhecimento transcendental. Aumenta o oceano da bem-aventurança transcendental, que é o quê? O que a gente está fazendo nessa vida? Querendo ser feliz ou não? Querendo ser feliz. E esse canto, esse ouvir, esse cantar, ele proporciona isso. O néctar pelo qual sempre ansiamos. Purnamrita Sadhanam Savat Maishnaparam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. O néctar pelo qual sempre ansiamos é a felicidade transcendental, é a Ananda, é a bem-aventurança. E o Mahamantra Hare Krishna outorga isso.
o cantar e o ouvir. Quando estamos cantando, estamos também ouvindo. Quando ouvimos, nos atraímos, aprendemos a cantar. Quando cantamos, continuamos ouvindo, continuamos vivendo essa transcendência de bem-aventurança que é ilimitada. Foi isso que Srila Prabhupada deu para nós. Por isso que os que começaram a cantar e cantaram seriamente, como falávamos ontem, Eka Krishna Namakari, Sarva Papanasha, primeira Karana Bhakti, Karana Prakasha, os que cantaram seriamente entraram no processo de cantar, se adequaram ao processo de cantar, cantaram livres de ofensa, não ofenderam ao cantar, ficaram livres, Sarva Papanasha, de todo o pecado, e qualquer um ficará, curado de todas as doenças, limpo de toda a sujeira. Ele apaga o fogo da vida condicionada de repetidos nascimentos e mortes, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. E aí então se renderam e fizeram um serviço devocional puro, estão fazendo até hoje. Ali tinha de tudo. Tinha intelectual, tinha escritor, tinha cantor, tinha músico, tinha professor, tinha de tudo ali. Né? Tinha de tudo. Jornalista, hippie, sem nenhuma ocupação. Tinha de tudo. Tinha de tudo. E todos receberam a mesma bênção. A mesma bênção. Um novo nascimento, Dvija. Prabhupada explicou aqui. Brahmana é o 2 vezes nascido, aquele que nasce outra vez. Dvija. Nasceram de novo. Só porque ouviram. E muito mais ainda depois quando cantaram. Como Srila Prabhupada falou. Um processo só desse, explicado por Prahlada, basta para salvar a alma condicionada, quando ele é feito dessa maneira, né? Diretamente, completamente. Um só. Adha, Kriyata Bhagavati Adha, Tanmani Aditan Uttama. Revela a coisa mais elevada, situa a pessoa na posição mais elevada. Então, eles que eram ali toxicômanos, malucões, ou não, também, mas todo mundo que se acercou do devoto puro de Srila Prabhupada cantando o santo nome, todo mundo que aprendeu a cantar com ele, primeiro ouviu da boca de lótus dele, depois repetiu e continuou cantando e começou o processo de cantar sob a guia de Srila Prabhupada, se tornou 2 vezes nascido. Teve o segundo nascimento, Dvija. Trocou de corpo. Srila Sanatana Goswami fala que quando alguém fala Krishna, imediatamente ele troca de corpo. Embora alguém possa não entender isso, mas porque as escrituras, os shastras corroboram que isso é verdade, devemos aceitar como verdade. Jata Kantana Chandyati Kansan Rasa Vidanata. Quando alguém ouve da boca de um devoto puro o nome de Krishna, quando alguém fala o nome de Krishna, imediatamente alguém troca de corpo. E a prova é essa. Tata Diksha Vidanena Dvijatan Jayate Nrinam. É que a consequência disso é que ele nasce outra vez. Por quê? Tata Diksha Vidanena. Quando ele é iniciado, Diksha, pelo mestre espiritual autêntico, fidedigno,
ele ele nasce de novo, ele recebe o cordão sagrado do segundo nascimento como Brahmana. E não importa se é Shudra, não importa se é Vaishya, não importa se é Kshatriya, nem se é Brahmana, não importa, não importa. O Sr. Chaitanya falou que ninguém é Brahmana por nascimento, todo mundo se torna Brahmana por qualificação. Kibavi Prakibanyasa Shudra Kenenaya Re Krishna Tattvaveta Sei Guru Raya. Se torna um vidente da verdade quem aprende com o vidente da verdade. Se torna um mestre na ciência da consciência de Krishna quem aprendeu com o mestre na ciência da consciência de Krishna e se torna qualificado assim. Então tem o segundo nascimento, nasceu de novo, Dvija. E nós temos prova disso. Prova disso. Quantos daqueles ali, daquela época de Srila Prabhupada, não estão aí fazendo um serviço incrível, mundo afora, obedecendo a ordem do Sr. Chaitanya, que era Adhyadideka Tahikari Krishna Upadesha Maragya Guru Hanataridesha, se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro, pregando o santo nome, pregando Bhakti, pregando o processo de Bhakti reforçado pelo santo nome. É isso que os devotos estão fazendo e fazem. Esse foi o legado de Srila Prabhupada. Essa foi a revolução que Srila Prabhupada fez nesse mundo. Simplesmente cantando Hare Krishna. Ele chegou e cantou. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E talvez alguém pense, o Sri Chaitanya Charitamrita é o estudo pós-graduado, o estudo pós-graduado do serviço devocional. Né? E o Sri Chaitanya Charitamrita explica as duas coisas. Aqui nós acabamos de ler ontem. Né? Guru Krishna Rupahana Shastrera Brahmani Guru Rupi Krishna Kripa Karena Bhaktagana. Segundo a opinião ponderada de todas as escrituras, todos os shastras revelados, o mestre espiritual não é diferente de Krishna. O Senhor Krishna libera seus devotos sob a forma do mestre espiritual. Ele não precisa dar a iniciação, Diksha. Ele não precisa se tornar esse mestre espiritual iniciador, né, para ser igualzinho a Krishna, para ser tão bom quanto Krishna, como Srila Prabhupada deu iniciação. Mas ele pode, inclusive, só Shiksha Guru Ke Tajani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Shrestha Eiduirupi. Deve-se saber que o mestre espiritual instrutor, não inicia, não tem discípulo, só instrui, só prega, é a personalidade de Krishna. O Senhor Krishna manifesta-se como a super-alma e como o maior devoto do Senhor, o pregador. Não tem diferença entre Shiksha e Diksha, não tem diferença. Todos são iguais a Krishna, se são honestos, se são fidedignos. Então, imaginem só, Srila Prabhupada, por que a gente fala Srila Prabhupada é o Jagad Guru, o Guru do universo inteiro, dos 3 mundos. Svargaloka, Madhyaloka e Adaloka, os planetas celestiais superiores, os planetas intermediários e os planetas inferiores. Por quê? O Srila Prabhupada não só é o Shiksha global, perfeito, quem está instruindo os 3 mundos, como ele também foi Diksha, como eu acabei de explicar, iniciou essas pessoas que agora continuam a missão dele e se tornaram também mestres espirituais, gurus, uma luz para o mundo inteiro, como era o desejo do Sr. Chaitanya, como ele falou
verso que eu falei, que era dever do ser humano se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro. Então o mestre espiritual, porque ele não é farsante, ele não é enganador, quer seja diksha, quer seja shiksha, ele não engana seus discípulos, ele não mente para os seus discípulos, ele não fala meias verdades, ele fala exatamente aquilo que ouvimos. Ontem mesmo falávamos, que na verdade eu até errei, falei que era um verso do Shisha Upanishad, que era o 18, não é o 18, é o 14. Sambutin Chabinasham Chachas Jastavedo Bayan Saha Vinashena Vrityum Tirtua Sambutin Amritamaj Nute, que é dever do homem, antes de mais nada, conhecer perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus e seu nome transcendental. Aí sim, depois vem o resto. Bem como toda a criação material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. E não do jeito que está se invertendo hoje em dia. Primeiro vamos conhecer tudo que é materialmente, para depois tentar conhecer Krishna. Isso é uma bobagem, gente. Todas as divas, todas as almas, elas já são plenas de conhecimento. Chit. Elas já são plenas de bem-aventurança. Ananda. E elas já são sat, eternas. Todas. Todas as almas já são plenas dessas três coisas. Então, para que perder tempo com essas coisas? Se a vida é tão curta, o tempo é tão curto, perdendo tempo antes de mais nada em conhecer os homens, os animais temporários, a criação cósmica efêmera. Não, primeiro deve-se conhecer perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus e seu nome transcendental. Aí depois, bem como sua criação material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Aí sim, quando alguém adquire esse conhecimento, supera a morte. E com esta manifestação cósmica efêmera, e no reino eterno de Deus, ela desfruta de sua vida eterna de conhecimento e bem-aventurança. Agora, só desenvolvendo o conhecimento da manifestação cósmica efêmera, ninguém desfruta de vida eterna, de conhecimento e bem-aventurança no mundo espiritual, não. Então, o que é isso aí? O que é isso aí? Prahlada falou para os professores dele, para o pai dele, que ele não queria perder tempo com conhecimento material. Porque ele tinha ouvido já do mestre espiritual dele, Narada Muni, que isso era perda de tempo, bobagem. Krishna falou para todos nós que nós devemos sim abandonar tudo e simplesmente servi-lo. Srila Prabhupada deu um contexto onde é possível nós vivermos ocupados só a serviço de Krishna, executando Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevanam, Archana, Vandanam, Dasya, Sakya, Atmanivedana, Ada, Bhagavati, Ada, completamente, diretamente, servindo Krishna, ouvindo, cantando, se lembrando, servindo aos pés de Krishna, adorando, oferecendo orações submissamente, Vandana, Dasya, só servindo mesmo, Sakya, amistosamente, como almas rendidas a Krishna, Atmanivedana. Então os verdadeiros mestres espirituais, eles não enganam ninguém. Eles falam, isso é o melhor, isso é o certo, esse é o melhor caminho. Tudo bem, se você não consegue, se você tá difícil e tal, vai devagarinho, dando passos do tamanho da sua perna, mas sempre com um objetivo, sempre com uma meta. Atmanivedana, me render um dia.
Consegui me desvencilhar completamente dessa loucura toda e viver só a consciência de Krishna diretamente. Kriyeta Bhagavati Yada. Aí sim. Aí sim. Porque o contrário não. Estimular alguém a ter vida material. Aprender o que não é possível. O que não é possível. Conhecimento material, aprendizado material, gente, é aprender o que não é possível. Isso não é possível. Ninguém leva nada disso para lugar nenhum. E isso não ajuda ninguém em nada. Agora, se o conhecimento transcendental, se o santo nome de Krishna, as atividades transcendentais de Krishna, as qualidades de Krishna estão sendo pesquisadas, buscadas, vividas, antes de mais nada, aí o resto é natural que se faça sem nenhum problema. Mas colocar isso, priorizando e deixando Krishna para depois, como é o que a gente vem assistindo, aí isso aí é maia. Isso aí é maia, isso é ilusão. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Não vai. Não vai. Tanto não vai que não foi isso que Srila Prabhupada veio fazer aqui no Ocidente. Não foi isso. Ô Prabhu, que isso? Como você pode falar isso e tal? Ah, é? Por que todas as grandes almas que realmente estão fazendo barulho no mundo em nome de Srila Prabhupada, por Srila Prabhupada, não fazem outra coisa senão só isso? Por quê? Por que então? Por que tantos que eram jornalistas, médicos, engenheiros, profissionais liberais e tantas coisas, artistas, que tantos que só são devotos, só servem Krishna agora e pregam? Por que então? Ah, o meu guru faz isso. Você tem que fazer que nem seu guru. Ou não? Ah, o meu guru serve Krishna só e mais nada. E por que você não? Qual que é a diferença de alma para alma? Nenhuma. A alma discípula não é diferente da alma guru. Não é. Todas as almas são Satitananda. Plenas de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Todas as almas são iguais para Krishna. Só há uma diferença fundamental entre as almas liberadas e as almas condicionadas, as Nityasiddhas e as Nityabadas. Mas ainda assim, qualquer Nityasiddha que seguir os passos qualquer Nityabada, alma condicionada, que seguir os passos da alma liberada com muita seriedade, se torna também como a alma liberada, também Nityasiddha. Então qual que é o problema? Essa é a meta, essa é a perfeição. Mas de tudo aquilo que Srila Prabhupada deixou, quis para o mundo inteiro, hoje é o dia do transcendental aparecimento dele. É melhor nós fazermos uma introspecção, um meia-culpa, porque de tudo aquilo que ele queria, que ele introduziu, estamos fazendo muito pouco. Muito pouco. Já foi feito muito. Já seguimos à risca a vontade de Srila Prabhupada. Mas hoje em dia, muito pouco, ou quase nada, como fala Charadeva. Charadeva fala, até pouco tempo atrás, aí estávamos empatando com Maya. Agora estamos perdendo, estamos sendo derrotados. Então, é um dever nosso fazermos essa introspecção aí. É um dever nosso. No ano que a ISKCON de Srila Prabhupada completa 50 anos, gente. 50 anos.
que as deidades que estão aqui nesse altar aí, Adi Gornitai, do Brasil, completam 40 anos. Essas deidades foram instaladas no famoso templo do aeroporto, no templo do Jardim Prudência, na verdade, na Rua Bolívia, há 40 anos atrás, de 1976. Estão aqui, ó. As primeiras deidades do Brasil. E nós que vivemos toda essa história aí, podemos falar com conhecimento de causa. Fizemos muito, já fazíamos muito, mas estamos devagar, quase parando. Não. Vilaça viveu um pouco desse boom aí dos anos, meados dos anos 80, o Templo de São Paulo, na Mansão do Jafé. Tínhamos, seguindo estritamente as ordens de Srila Prabhupada, pregando, distribuindo os livros de Srila Prabhupada, nada mais nada menos que cerca de 100 devotos morando no templo. Não era? Lembra? Isso. Tá aí, ó. Quiser perguntar mais coisas depois para ele, para não dizer que esse já é loucura saudosista, fica falando, pergunta como que era. Pergunta como que era. Viajávamos fazendo Sankirtan e tínhamos que ter uma Kombi, mais uma caminhoneta para poder suprir os devotos sankirtaneiros com livros, só carregado de livros, só com livros. E agora? E hoje? Ah, Prabhu, a Prabhu nada. A Prabhupada falou, se você quer me satisfazer mesmo, distribua meus livros, distribua esses livros. Nada vai me satisfazer mais do que vocês distribuírem esses livros. Prabhupada que falou isso. Então nós queremos satisfazer Srila Prabhupada ou não? Não é chocante? Não é chocante? É o momento da gente parar e pensar. Temos tudo nas mãos, mas temos que voltar a ser honestos no nosso seva a Srila Prabhupada, porque tem muito a ser feito. E como a Tia Lima falou nesse último Darshan, né, o que Srila Prabhupada sempre falava, ele repetiu, o mundo está pegando fogo. O mundo é nossa casa. Se a casa de qualquer um de nós aqui estiver pegando fogo, o que a gente vai fazer? Não tem que sair correndo para apagar, fazendo qualquer coisa sem considerar nada? Ué, qual que é a lógica? Não, Prabhu, ela está pegando fogo, mas ela vai queimando bem devagarinho, e uma hora eu vou lá, eu apago um quarto, depois quem sabe eu consigo apagar o telhado, o fogo do telhado. Que loucura é essa? O mundo está pegando fogo, é emergencial, é urgente que se faça alguma coisa. E ficamos assim, como malucos, olhando a casa queimar e rindo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Por isso que a Tia Deva anda tão, mas tão decepcionado. É isso mesmo. É isso mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.